tecnologia do ultrassom microfocado já é bastante conhecida e tem alguns nomes de referência como Ultera, Ultraformer. E agora nós temos na Human Clinic o que eu considero uma evolução dos ultrassons microfocados. Porque o que eles fazem são coagulações, retrações dentro da pele em profundidades diferentes. Por exemplo, na face e no pescoço, essas microcoagulações e retrações são a 4,5 milímetros de profundidade, 3 milímetros e 1,5. Para corpo, existe também a indicação para áreas de flacidez e gordura com profundidades maiores, 6 milímetros, 9 milímetros, 10 milímetros. Mas por que o Liftera é diferente? Primeiro, é um pulso digital que traz maior precisão e maior segurança, então essas coagulações são muito mais precisas. Segunda coisa, porque dói menos. Agora, o grande segredo, e aí a evolução que essa tecnologia traz, é não fazer mais o disparo em linha, onde nós colocamos a ponteira em contato com a pele e ficamos estacionados ali até que uma linha de coagulação se faça na pele, e sim o uso de uma caneta. E aí a gente vai brincar em áreas difíceis, nós vamos atuar em áreas como a pálpebra, como a região ao redor dos olhos, como a região ao redor da boca, e fazer um tratamento mais individualizado, usar vetores e áreas de sustentação, seja na face, no pescoço, e conseguir melhorar o nosso tratamento para você, que vai fazer esse tratamento com a gente. Então, essa novidade nós temos e você pode ser que tenha uma indicação para esse tipo de tratamento. Então, quando eu vou fazer um efeito de rejuvenescimento, eu ainda uso linha na face, no pescoço. Quando eu quero tratar de maneira bem uniforme e distribuir essas microcoagulações para fazer colágeno novo, para usar a derme como um meio para fazer colágeno novo. Quando eu vou usar áreas difíceis, quando eu vou para áreas difíceis da face, como a região periocular, ou como eu vou fazer, quando eu vou fazer ancoragem, vocês vão ver que eu uso muito a região lateral da paciente. Aí eu vou sempre usar a caneta. Eu vou atuar inclusive com 4,5 milímetros com a caneta para fazer algumas ancoragens. Vou utilizar o fato da paciente estar me referindo pequenos pontos onde ela sente algum incômodo, que poderia ser um nervo superficial. Vou poupar aquelas regiões e trabalhar outras para fazer uma sustentação bem interessante, como vocês vão ver. Então aqui eu vou começar o tratamento da paciente com a ponteira de 3 milímetros em linha, para eu fazer colágeno na região da face, onde eu não vou fazer tanta ancoragem, tá? Aqui no equipamento, nós vemos que nós temos um comprimento de 25 milímetros, um espaçamento de 1,5 milímetros, que por enquanto eu não mexo, e a energia usada, que é 0,7 joules por ponto. Tá? E aqui, como esse aparelho permite um conforto maior, nós vamos estar trabalhando próximo do valor máximo, entre 0,5 e 0,6 ou até 0,7 joules por ponto, dependendo da tolerância da paciente. Eu ajustei o equipamento, então, para linha 0,660 joules por ponto e vou começar a distribuir essa energia na região da face para fazer um colágeno e ao mesmo tempo fazer um pouco já de ancoragem nessa região lateral da face. Os disparos são extremamente rápidos. Eu estou movendo mais ou menos 1,5 milímetro, 2 milímetros minha mão a cada novo disparo. Eu vou trabalhando a região malar e vou perguntando para a paciente o nível de desconforto que ela está. De 0 a 10, qual é o nível de desconforto que você está sentindo? 5. Ela está com desconforto 5. E eu falo para a paciente, quando der
um incômodo maior, como se fosse um choquinho, você me avisa, tá? Sentiu algum choquinho mais intenso por enquanto? Não. Talvez aqui, ó, não? Então aqui eu estou trabalhando de maneira uniforme toda a região da face da paciente, poupando aqui a área do marginal da mandíbula e poupando também aqui a área infraorbitária, né? Eu vou passar por essa área próximo do forame infraorbitário, mas vou evitar disparar exatamente em cima daquela região. Eu vou subindo aqui pela região lateral da face da paciente, que é onde eu acho que tem as maiores ancoragens da face, assim como a cirurgia plástica propriamente dito usa. Aqui eu estou numa área onde eu posso chegar a incomodar pelo ramo do temporal superficial e eu pergunto para a paciente se ela está sentindo um incômodo. Tudo bem? Teve algum nível de choquinho aqui? Tá. Se ela não refere nenhum tipo de incômodo maior, que poderia ser um aquecimento de uma parte superficial dos nervos, dos ramos do facial, eu continuo atuando naquela área, distribuindo em linha, com 3 milímetros, que é bastante seguro. Essas inervações são bem mais profundas que 3 milímetros. Mas depois eu vou entrar aqui com a caneta com 4,5 milímetros, como vocês vão ver. Então estou subindo aqui na região da têmpora. Tudo bem? Está sentindo algum desconforto? Por enquanto não. Se sentir, você me avisa, tá? A ponteira sempre bem perpendicular. Sentiu? E olha, vocês viram que ela referiu aqui em cima um desconforto. Muito bem. Ó, eu já sei que foi lá em cima, mas se incomodar antes, eu vou parar antes daquele desconforto, tá? Não deu? Não. Legal. Eu vou dar 130 disparos. Tudo bem? Nenhum daqueles desconfortos que deu lá em cima? Tá, tô acabando aqui, vou fazer um pouquinho mais, fazer 140 disparos. Bom, eu tratei o lado esquerdo da paciente com a primeira ponteira em linha, 3 milímetros, foram 141 disparos, a máquina conta aqui. Agora eu vou mudar, porque eu acho que é o grande segredo da tecnologia, a caneta, né? Uma caneta com 4,5 milímetros. Eu mudo aqui, então, de linha para caneta. O aparelho já identifica. Eu vou sempre usar na velocidade máxima. Vou dar 10 disparos por segundo, que me traz bastante rapidez nesse tratamento. Com a caneta, eu vou até 1,5 joules com 4,5 por ponto. Eu vou geralmente uns 30% a menos do máximo. Então, na Fanny eu vou usar então uma fluência de 1,1 joules e vou ver o nível de desconforto que ela tem. Ela me referiu com 3 milímetros em linha, um desconforto entre 4 e 5, que é bem tolerado, né? E aqui eu espero que ela tenha esse nível de desconforto, ou às vezes menos. O que eu vou trabalhar aqui é principalmente uma linha, eu vou distribuir a caneta por todo o rosto, tá? Mas vocês vão ver que eu vou trabalhar principalmente essa linha lateral da face, onde a gente tem ligamentos falsos e verdadeiros, por exemplo, aqui a fáscia de Lori, ou o ligamento aurículo platismal, a região lateral da órbita e a região temporal, com seus ligamentos verdadeiros e falsos, tá? Com 4,5, com certeza eu vou estar atingindo o SMAS e eu vou estar atingindo esses ligamentos. Aqui é importante que se eu em algum momento tiver algum contato com um nervinho superficial, em vez da linha poder pegar o trajeto do nervo como um todo, com a caneta na movimentação, a gente faz uma microcoagulação que não lesa, não tem como lesar esse tipo de inervação. É o que nós vamos mostrar. Então, estou disparando 10 vezes por segundo, eu posso fazer movimentos circulares, eu vou vendo pela reação da paciente aonde que incomoda e eu vou trabalhar bastante essa região lateral.
E eu falo para a paciente, quando der um incômodo maior, você vai me avisar, tá? Vocês veem que eu estou até passando aqui na região do temporal superficial. Tá incomodando? Não. Quando der algum incômodo, você fala deu, tá bom? Posso trabalhar com movimentos circulares. A vantagem aqui é que, além do efeito de coagulação, eu ainda faço, por acúmulo de calor, um efeito térmico para fazer mais colágeno. E estou trabalhando bastante. Ela sentiu um pouquinho aqui. Eu saio daquela região. E quando eu for passar, ó, senti um pouquinho. 2 áreas, aqui e aqui. Esse é um outro tipo de movimento que eu estou fazendo. Eu não quero tanto efeito térmico. E se eu passar eventualmente sobre alguma inervação, principalmente aqui na região lateral, ela sente um pouquinho, vai ser um disparo único da caneta, que ela sentiu um pouquinho, pausa. Tudo bem, Fânia? Tudo. Ó, fala deu, tá? Deu? Não. Aqui, né? Não, me fala, eu quero saber, não precisa... Tá. Eu quero saber. Aonde fala deu. Eu consigo trabalhar, agora ela sentiu um pouquinho. Tô acabando essa ponteira, tá? Vira um pouquinho para mim. Deu. Me avisa. Agora tá dolorido no modo geral, deu. Mais em cima. Aqui? É. Trabalhar mais a lateral. A pele dela é fininha. Para ela, 4,5 pega muito. Eu vou trabalhar bastante com a caneta de 3, ela vai ficar bem mais confortável. Então aqui a gente acabou a ponteira de 4,5 com a caneta. É uma paciente com pele bem fininha. Ela sentiu pequenos beliscões aqui em algumas áreas. E nessas peles mais finas, a gente pode fazer a sustentação com a caneta de 3 milímetros. E ela vai ficar bem mais confortável. Então nós vamos mudar agora para a caneta de 3. Nós fizemos 1.227 disparos com 4,5. Então aqui agora eu vou usar a caneta de 3 milímetros, que eu acho que vai dar um resultado muito interessante na pele fina dela. Vou de novo distribuir como um todo os disparos, mas vou trabalhar muito as áreas de ancoragem da região lateral e superior da face, tá? Claro, poupando aqui essas regiões de inervação. Nós vamos usar então uma fluência máxima que é de 0,7. Eu vou começar com 0,6 ou 0,5, vou começar com 0,6. Vamos ver como é que vai ser a tolerância dela. Eu quero sempre uma tolerância média, que ela tenha um desconforto ao redor de 5, 6 no máximo, tá? Mesmo assim eu vou ter um grande resultado. Pronta, Fânia? Vamos ver como é que vai ser isso aqui. Quanto? Tranquilo. 4. E aqui? 4. Então aqui eu estou misturando movimentos circulares, onde eu tenho um acúmulo também de calor, poupando o marginal da mandíbula. Se ela não sente aqui o desconforto, eu vou ao redor do forame infraorbitário. Vou trabalhar bastante a região zigomática e temporal. Com 3 milímetros, o nível de desconforto, caneta 3 milímetros dela está em 4, que é mais ou menos o que eu quero. Vou trabalhar aqui, área de sustentação, face temporal superficial. Lembrando que a gente pode trabalhar próximo do olho, mesmo com 3 milímetros, se eu tiver sobre o osso, né? Se eu tiver sobre a órbita. Ou eu posso fazer esse tipo de movimento, onde eu desenho um caminho, onde eu quero distribuir os disparos e eventualmente intensifico a área onde eu quero fazer uma abertura ocular maior e a sustentação da face, que é essa região aqui.
Como é que está o nível de desconforto? Continuamos em 4, 5? 4. Então aqui, a ponteira que se adapta mais a cada paciente, eu vou usar mais. Para ela, 4,5 estava um pouco profundo. Pele muito fininha. Então ela vai tolerar muito bem a ponteira de 3 milímetros. Eu vou fazer um pouquinho mais de disparos com essa ponteira. Quando está muito bem tolerado, eu posso também fazer um movimento mais lento. Na verdade, eu estou deixando os pontos mais próximos e fazendo um pouco a mais de estímulo de colágeno pelo calor. Incomoda um pouquinho mais a paciente. Qual é o nível de desconforto assim? Próximo ao outro, 5. Uhum. Trazendo, como se fosse trazendo, sustentando o rosto bastante para a lateral da face. Passando sobre a parte óssea aqui da órbita para fazer uma elevação da cauda da sobrancelha. É um efeito muito interessante. E aqui eu vou fazer 2.000 disparos com essa caneta. Depois eu vou finalizar com a caneta 1,5. E vou tratar as rugas, as linhas, fazer colágeno bem superficial para tratar principalmente as linhas da região periocular. Tudo bem, Fânia? tudo ótimo. Isso é uma maravilha. Gostoso, né? Então aqui agora eu vou trabalhar com a caneta 1,5 milímetros. Eu já troquei, o aparelho já reconheceu 1,5 milímetros. Aqui quase sempre eu uso a fluência máxima, que é 0,5 joules por ponto na velocidade máxima. E aí eu vou trabalhar, fazer colágeno por toda a face, deixar a pele bonita, mas eu vou trabalhar bastante essa região bem próxima aqui na pálpebra inferior para melhorar aquelas linhas, né, que a maioria das pessoas tem ali. Com a caneta 1,5 nós vamos distribuir, fazer colágeno, nós vamos estar sempre na derme, né? Nós vamos fazer colágeno por toda a área, mas uma área muito interessante de trabalhar com a caneta é tratar essas linhas da pálpebra inferior. Vocês vão ver que eu vou entrar aqui também na pálpebra superior, mas sempre acima do osso, mesmo com 1,5 milímetros. Então, começando, eu vou pedir para a Fânia falar o nível de desconforto que nós temos aqui. 2. Vocês veem que eu estou fazendo um trabalho por toda a região, mas eu vou aproveitar essa área de pele fina da fronte para tentar elevar ainda um pouquinho mais, fazer uma contração aqui na região da cauda da sobrancelha. E vou trabalhar bastante periocular, tá? De vez em quando ela vai sentir um incômodo, mas é sempre leve com essa caneta. Eu faço bastante esse tipo de movimento aqui para trabalhar linhas perioculares. Isso é um gel aquoso, né? Eu falo para a paciente, é a água, se entrar no olho não se preocupe, é só chato, mas é importante trabalhar bem perto aqui, disparando sempre contra o osso. Então, 1,5 eu vou sempre trabalhar perto do olho. Eu acho que é onde vale mais a pena, entre aspas, gastar os meus disparos, né? Eu já fiz colágeno ali na outra região com 3 milímetros. Foi a ponteira que eu mais usei. Aqui eu quero distribuir essa energia, essas microcoagulações na região periocular. Como essa ponteira dói pouco, o movimento não precisa ser rápido, ele pode ser lento para acumular mais pontos próximos do outro. E é claro que com a repetição, a sobreposição de disparos na mesma área, nós vamos ter um efeito bem interessante aqui no médio prazo, que é quando o colágeno dela começa a ser feito. Isso vai acontecer com 4 semanas, mas vai estar melhor ainda, a pele mais bonita e sustentada com 8 a 12 semanas
que é quando a gente sabe que a maior, pelo acúmulo, é a maior produção de colágeno que ela vai ter após um único tratamento com o Liftera. Então aqui é uma paciente de 53 anos que tem algum grau de envelhecimento periocular. Eu vou tratar bastante essa região, vou fazer 2.000 disparos em linha aqui. Em linha não, com a caneta. E vou acabar esse lado. Então a ideia é tratar de maneira desigual o rosto. É usar mais, aonde nós vamos ter mais resultado, é trabalhar bastante a região lateral da face, as áreas de sustentação. Usar os ligamentos verdadeiros e falsos, que sustentam, seguram a pele no lugar. Muito bom. Então aqui a gente acabou o primeiro lado e o que a gente quer ver é um rosto mais sustentado nesse momento, porque a gente tensionou áreas de junção da pele com o músculo usando SMAs, ligamentos falsos e verdadeiros. Ela tem 53 anos, tem uma pele fininha e a gente vê o lado esquerdo tratado com uma sustentação melhor. Ela parece mais jovem, né? A abertura ocular maior, né? A bochechinha mais bem posicionada, o sulco menos marcado, até o lábio mais alto aqui desse lado, né? Acho que dá para ver. Por quê? Porque a gente tensionou para cá. Olha como puxou o lábio. Aí ela falou assim, mas e essa linhazinha aqui, não vai sair? A gente não está vendo colágeno ainda, né? A gente está vendo uma sustentação inicial. Depois, quando ela fizer colágeno, eu passei muito a ponteira 3 milímetros aqui, principalmente, a ponteira de 1,5 também. Provavelmente vai melhorar essas linhas finas e aqui. É isso aí. Agora vamos para o outro lado.